Olá pessoal, tudo bem? Então, a gente está aqui hoje para falar sobre geometria analítica, ok? Geometria analítica, o conceito geral é misturar a geometria num plano cartesiano, colocar isso lá dentro do eixo x e y. E hoje vai ser só a introdução, só o começo, ok? Ah, mas tudo isso é só o começo? Sim, porque isso aqui é só para a gente entender um pouquinho do plano cartesiano, basicamente. Depois a gente vai estudar a reta dentro desse plano cartesiano, a circunferência, e depois algumas outras coisas como elipse, parábola e tudo mais, tá? Hipérbole. Bom, sem muitas delongas, vamos falar um pouco do plano cartesiano, que tem gente que não lembra nem o que é esse nome. Mas isso aqui é o plano cartesiano, tá? Eixo x e eixo y. Simples assim? Só isso? Basicamente é isso. O que a gente precisa saber sobre o plano cartesiano? O plano cartesiano ele divide esse espaço todo em 4 pedaços, 4 quadrantes. Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante, ok? Igual tinha lá na trigonometria, no círculo trigonométrico e tudo mais, ok? Bom, qual que é a ideia? A ideia é que a gente vai, por exemplo, eu quero estudar um triângulo, quero falar sobre um quadrado ou qualquer figura, a gente consegue desenhar ele neste plano cartesiano. Imagina que eu tenho aqui um... Claro, eu preciso usar a caneta. Imaginem que eu tenho aqui um triângulo. E eu quero calcular o perímetro dele por algum motivo, ou a área, ou alguma coisa do tipo, tá? Fazer uma triangulação para ver qual é que é a maior distância, qual é que é o centro dele, ou alguma coisa do tipo. Bom, para a gente fazer isso, a gente usa as coordenadas desses pontos. O que eu quero dizer com coordenadas? Cada um desses pontos tem... Nossa, muito torto. Cada um desses pontos tem as coordenadas dele. A coordenada x e a coordenada y. Por exemplo, este ponto aqui tem as coordenadas. No eixo x, ele é menos 2. No eixo y, ele é 1. Só isso? Só isso. Tá, professor, mas e esse aqui? Ele até está na altura 4. Meio forçado porque eu fiz meio torto, né? Mas aqui para baixo ele não chega bem no 2, professor. Não chega. Vamos dizer que aquilo ali seja o 1,8. Ok, mas não tem problema. A gente consegue registrar isso como? 1,8 para o x, sempre começando com x, e o y é 4. Só que aí vem um detalhezinho que não é tão pequeno, tá? Do jeito que eu coloquei aqui, fica uma grande dúvida se isso aqui são 3 coordenadas, porque a gente pode ter o eixo x, o eixo y e o eixo z, tá? Ou se de repente isso é 1,8 e o 4, ou se é 1 e 8,4 ou coisa do tipo. Fica meio bagunçado. Então, para evitar essa dúvida, só porque eu estou usando um número com vírgula, eu divido eles, eu separo eles com um ponto e vírgula. Assim fica claro que a primeira coordenada é um número decimal, 1,8, e a segunda coordenada é que é 4, ok? Então, tenham isso em mente. E, por último, sobre esse plano cartesiano, a gente tem coordenadas que são positivas, negativas e assim por diante, tá? Dependendo do quadrante que ele está, o x vai ser positivo ou negativo, o y vai ser positivo ou negativo e assim por diante. Bom, vamos lá, olha só. Seja o quadrado ABC, está aqui mal representado de lado 5, cujas coordenadas estão representadas no plano cartesiano a seguir. Sabendo que as coordenadas de A e B são, respectivamente, 4, 3 e 4, menos 2, determine as coordenadas de C e D. Olha só, aqui eu deixei alinhadinho só para a gente ter essa noção do que é o 4, 3 que tem aqui. O x vale 4, está aqui, e o y vale 3. Eu reparei que as pessoas entendem como se essa linha fosse obrigatória. Não precisa. As coordenadas me indicam o ponto, que nem o B. Olha só, 4 e menos 2. As coordenadas 4 e menos 2 estão aqui. Só que para a gente se orientar melhor, tanto fica mais claro para o estudante, quanto para os professores, ou para quem estiver avaliando uma prova, corrigindo uma avaliação, a gente coloca uma linhazinha para indicar exatamente de onde é que está vindo. Está vindo exatamente do menos 2, está vindo exatamente do 4. Essas são as coordenadas do B. O B tem coordenada x igual a 4 e y igual a menos 2, tá? Mas essa linha não é obrigatória, ok? Bom, dito isso, vamos para a questão agora. Se ele tem lado 5, esse quadrado tem lado 5, a gente consegue observar, sem muita dificuldade,
que este tamanho aqui é 5 unidades. Olha só, eu tinha 3 unidades até aqui, e eu tenho mais 2 até aqui. Total de 5 unidades. Se eu tenho que ter 5 unidades aqui também, quais será que são as coordenadas desse ponto D? Ok? Primeiro, se ele estava aqui no 4, e eu tenho que andar 5 unidades para cá, já andei 4, se eu andar mais uma, ele vai estar exatamente no menos 1. Não exatamente por causa do meu desenho, mas ele está no menos 1, tá? E a altura que ele está aqui é a mesma que o A. Ele não foi mais para cima ou mais para baixo, ele continua igualzinho, ó, porque isso aqui está perpendicular, ok? Então, as coordenadas do ponto D são o x ele é menos 1 e o y continua sendo o 3, igual ao A, ok? E o C? Como é que eu vou determinar o C? O C eu acho que fica mais prático ainda agora que eu já tenho o outro. O x continua sendo no menos 1 e o y menos 2, igual ele estava do outro lado, ok? Assim eu tenho a distância 5, vocês podem conferir que aqui, ó, 3 unidades mais 2, aqui são 4 unidades mais 1, então, 5 unidades em cada lado do quadrado. Cabe ressaltar que, por enquanto, é só para a gente entender as coordenadas, como é uma coordenada ou a outra e tudo mais. Mas, o quadrado não precisa estar sempre bonitinho assim não, tá? Deixa eu apagar esse outro plano cartesiano anterior aqui. Nada impede que eu tivesse um quadrado assim. Ok? Aqui tem um ângulo de 90 graus. E aqui eu tenho 4 vértices de um quadrado. Tá? Pode estar assim? Pode estar assim? Pode. Ok? Mas aí, para a gente calcular isso aqui, a gente vai ver em outro momento. Tá? Daqui a pouco a gente trabalha um pouco dessas distâncias e tudo mais, e retas, a gente consegue chegar naquelas coordenadas também. Mas isso é o plano cartesiano e coordenadas de um ponto. Isso é essencial. E ressaltar mais uma vez, sempre a primeira coordenada que vem é a do x, tá? Sempre. Bom, mas aí, eu falei que essa distância era 5 porque ela é meio intuitiva. A gente olha para cá que tem 4 unidades até aqui, tem que andar mais uma, e a gente sabe que essa distância aqui são 5 unidades, tá? Sem muita dificuldade. Assim como para baixo. Bom, aqui eu andei 3 unidades, que é essa altura aqui, né? 3 unidades. E eu tenho que andar mais 2 para cá, por isso que eu sei que o B está no menos 2. Ok, 5 unidades. Mas e se eu quiser calcular a distância entre o A e o C, por exemplo? Ou para facilitar, vamos ignorar o resto. Eu quero só saber a distância que o A está da origem. A origem, para quem não lembra, é esse centro aqui, tá? De coordenadas 0 e 0. Para eu calcular essa distância, esse tamanho aqui, qual que é a ideia? A gente tem que conseguir perceber que existe um triângulo retângulo aqui. O meu plano cartesiano ele é todo perpendicular, cheio de linhas perpendiculares assim, assim e tudo mais, né? Paralelas ao eixo y, paralelas ao eixo x. É como se fosse um papel quadriculado. Ou seja, tem um monte de ângulos de 90 graus. E quando eu traço essa distância, que nem eu estou traçando aqui, eu, de certo modo, também estou desenhando um triângulo retângulo, bem aqui. Então, se eu quiser calcular essa distância, que era a minha pergunta inicial, eu observo esse triângulo retângulo. E como eu calculo a hipotenusa de um triângulo retângulo? Considerando os catetos, pelo teorema de Pitágoras. A gente tem o teorema de Pitágoras que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Ok? Por exemplo, esse cateto aqui, qual é o tamanho dele? 4 unidades. Beleza. E esse outro cateto aqui, quanto é? Não sei, professor. É só olhar para esse lado de cá, ó. Tem 3 unidades de tamanho aqui. Então, tem 3 lá também. Então, o outro cateto mede 3. E essa hipotenusa é justamente a tal da distância que eu disse que eu quero descobrir, ok? Então, é usar o teorema de Pitágoras. E cabe ressaltar, preste atenção nisso. Depois a gente vai usar isso aqui quando for estudar o círculo, ok? Bom, teorema de Pitágoras, todo mundo sabe fazer, eu imagino, eu espero, ok? Alguns até podem olhar para isso aqui e já lembrar do triângulo pitagórico, triângulo 3, 4 e 5, 3, 4 e a hipotenusa valendo 5,
ou seus múltiplos. Quem não lembra, a gente resolve isso aqui, passo a passo, que é assim, ó. 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. 16 mais 9, 25. Potência vira raiz. A distância é igual a raiz quadrada do 25. E a raiz quadrada do 25, que é 5, ok? Uma observação. Então, bom, a distância aqui é 5, tá? É a distância que tem entre eles. Uma observação à parte aqui, porque a gente vai usar depois isso no círculo. Na verdade, quando a gente passa uma potência como raiz, que nem a gente fez aqui, matematicamente falando, o certo é colocar um mais ou menos. Porque tanto o 5 ao quadrado dá 25, quanto o menos 5 ao quadrado também dá 25. Então, a resposta é mais 5 ou menos 5. Só que quando eu estou falando de uma distância, não faz sentido essa distância ser negativa, é uma distância positiva, tá? É um tamanho, uma medida ali. Então, são 5 centímetros, não são menos 5 centímetros. Então, a gente considera única e exclusivamente o valor positivo, tá? Quando a gente for falar lá de círculo, em algumas contas, isso aqui pode interferir. Bom, ok, distância entre pontos foi assim, não foi difícil, ok, professor. Mas e se, em vez dessa distância, eu quisesse calcular a distância entre o A e o C? Porque até aqui a origem foi fácil, professor. Olha só, 4 aqui, 3 ali e tudo mais. Mas e se fosse assim? Como é que eu vou calcular? Quanto mede esse lado de cá? Quanto mede esse lado de lá? Ok? Qual que é a ideia? Se vocês observarem a coordenada do A, que é 4, e a coordenada do C, que é o menos 1, isso aqui me indica o tamanho desse cateto. Como? Faz um menos o outro. 4 menos o menos 1, 4 menos o menos 1. Um menos o outro, tá? Menos com menos dá mais, e 4 mais 1 dá 5, que era o lado do quadrado, igual à questão anterior, ok? Que a gente sabia já que era 5. Mas o que eu quero dizer com isso? Não é um grande monstro de ter que ficar contando quadradinhos toda vez, que nem eu fiz nessa daqui. A gente não precisa ficar contando. A gente vai resolver a questão. Como é que a gente resolve? Simplesmente pegando as coordenadas x de um e descontando a coordenada x do outro, ok? E esta aqui é a fórmula para a distância entre dois pontos. Distância ao quadrado, distância entre eles ao quadrado é x de um menos x do outro, y de um menos y do outro. Quando eu fizer o x de um menos x do outro, eu tenho esse tamanho. Quando eu pegar o y de um menos y do outro, eu tenho esse tamanho. Pronto. Está aqui o meu triângulo retângulo, eu calculo a distância. Ok? Vamos fazer um segundo exemplo. Olha só. A figura abaixo representa um hexágono equilátero, ABCDEF, né, os 6 cantos dele, onde AB é paralela a DE, AB é paralela a DE, e CF. A distância entre C e F também é paralela às outras, tá? Se as coordenadas de A são, as coordenadas desse A são 3 e 0, lembrando que a primeira coordenada é x, então, o x vale 3 e o y vale 0, que significa que não vai nem para cima nem para baixo. O f é 0, 4, então o x é 0, não vai nem para a direita nem para a esquerda, e o y é 4, está aqui na altura 4, ok? Então, D tem coordenadas, quais são as coordenadas do ponto D? Deixa eu usar outra cor. As coordenadas que eu quero dizer é a coordenada x e a coordenada y do D, ok? Y de D e o x daquele ponto D. Como fazer isso? Para começar, tem uma parte que é fácil. Olha só, se essa altura é 4, e esse hexágono, como ele falou, é um hexágono equilátero, ele é regular, ele é proporcional, ok? Isso significa que, se essa altura aqui até o meio é 4, então essa outra altura aqui também é 4, certo? 4 mais 4, isso me garante que esse y aqui vale 8. Ou seja, a coordenada y tem que ser 8. Essa parte foi tranquilo, eu imagino. Tá, agora para eu descobrir o x do ponto D.
o conceito é o mesmo. Se eu já sei que aqui vale 3, se eu descobrir quanto é que vale esse lado aqui, é só acrescentar. Ah, esse lado vale 8. Ah, então é 3 mais 8, eu tenho a coordenada D. Ah, esse lado aqui vale 2. Então, 3 mais 2, 5. Chegou ali naquela coordenada. O que eu quero dizer com isso? Se eu descobrir quanto é que vale o lado do meu hexágono, eu descubro aquela coordenada. Para eu descobrir aquele lado, eu posso descobrir qualquer lado. Afinal, todos os lados são iguais. Equilátero, lados iguais. Tá? Professor, isso não é só para o triângulo? Equi é de igual, látero de lado. Então, lados iguais. Só que esse é um hexágono de lados iguais. Não é um triângulo equilátero. É um hexágono equilátero, ok? Então, todos os lados são iguais. Logo, eu vou calcular quanto é que é essa distância aqui. Tá. Como é que eu vou chegar nessa distância? Distância entre dois pontos. Eu vou usar a fórmula só para deixar bem claro como é que ela funciona, tá? Mas eu tenho quase certeza que alguns de vocês estão dizendo, professor, isso daí é igual à questão anterior. Ela é igual, tá? E eu não errei, eu só queria ver quem estava prestando atenção, eu sei que é menos, tá? Bom, olha só. A gente pega as coordenadas x de um deles e entendam uma coisa. O desenho ajuda, mas eu nem preciso olhar para ele. Se eu não tivesse o desenho aqui, e eu só perguntasse qual a distância entre esses... Opa, cadê? Entre esses dois pontos, tá? É só pegar x de um menos x do outro. Então, a distância entre eles ao quadrado é igual. X de um, 3, menos o x do outro, 0, ao quadrado. Mais y de um, 0, menos y do outro, 4, ao quadrado. Talvez alguns de vocês estejam pensando assim, ó, professor, ali que tu colocou 0 menos 4, vai ficar negativo. Não tem que colocar 4 menos 0? Tanto faz. Por que tanto faz? Eu coloquei 3 menos 0, dá 3. 3 ao quadrado dá 9. Se alguém colocar 0 menos 3, dá menos 3. Mas quando colocado ao quadrado, vai ficar 9 do mesmo jeito. Então, o fato de ter esse ao quadrado aqui faz com que não importe muito essa ordem, ok? Porque ele vai estar ao quadrado e quando colocado ao quadrado vai ficar tudo positivo, tá? Bom, então vamos lá. Essa distância ao quadrado é igual. 3 menos 0 é 3, que ao quadrado dá 9. 0 menos 4 dá menos 4, que quando colocado ao quadrado dá 16. Essa distância é a raiz quadrada do 25, que é 5. Ah, beleza, 5, professor. Não tem essa alternativa aqui, ó. 5. Não, mas tem a raiz de 3. Não, calma, respira. A gente só calculou que essa distância é 5. Eu quero a coordenada x. Se eu estou no 3 e eu vou andar mais 5, eu vou chegar onde aqui? No 8. Então, o x daquele ponto é 8 e o y daquele ponto é 8. Por isso, a resposta é a letra A. Ok? Então, eu usei a distância ali para calcular o lado do hexágono. Tendo o lado do hexágono, aí eu pude calcular o resto. Ok? Sim, claro. Eu pensei, por que eu usei o mesmo desenho, né? Então, eu falei de distância entre pontos. Agora existe uma outra coisa chamada ponto médio. Para quem já estudou estatística, é a média, tá? É como se fosse a média. O que é o ponto médio? É o ponto que está bem no meio. Por exemplo, qual é o ponto que está bem no meio entre o A e o B? Ah, professor, é fácil. É esse cara aqui, ó. Sim, ok. É aquele ponto ali. Mas, quais as coordenadas daquele cara? Porque, ó, para quem não lembra, o A está no 3 e o B está no 8. A gente acabou de calcular isso. Tá, e esse pontinho verde aqui, que está bem no meio entre o 3 e o 8. Que número está entre o 3 e o 8? Se a gente pensasse numa régua, tem lá o 1, 2, 3, aí está 3, 4, 5, 6, 7, aí lá adiante tem o 8. O que está bem no meio? Ah, professor, olha só, vai andar uma unidade, 2 unidades e está bem aqui no meio. Está bem aqui, ó. Ah, então é o 5,5. Essas são as coordenadas desse ponto médio, esse ponto do meio. E vocês estão certos, é isso, tá? Como calcular isso
sem ter que ficar contando que nem eu fiz, né? Um para cá, mais um, mas chegar a se encontrar no meio ali. A ideia é bem simples, faz a média. Média é 3 mais 8, 11. 11 dividido por 2, 5,5, tá? Então, para encontrar o ponto do meio, é só fazer a média. Tá, até aqui foi tranquilo. Mas e se... Deixa eu apagar isso aqui e fazer de novo. E se eu perguntar, tá, mas e qual é o ponto médio entre o D e o A? Eles têm um ponto bem aqui no meio. E eu quero saber essas coordenadas aqui. Bom, calma aí. Então, o meu A era 3 e 0. O meu D, a gente descobriu que ele era 8 e 8. Certo? O que é esse cara que está bem no meio? É a média. De novo? Continua sendo a média. Só que o que eu fiz antes foi a média só dessas duas coordenadas, né? Como se fosse só o eixo x. Mas, na verdade, eu faço a média de tudo. Para eu descobrir esse ponto médio, eu vou fazer, só para deixar claro, o x aqui 3 mais o 8. Ah, isso deu 11. Dividido por 2, 5,5. Então, a coordenada x é 5,5. Ok, a gente já tinha feito isso, professor. É verdade. E para o y, a gente faz a mesma coisa, só que com as coordenadas y. 0 mais 8. 8 dividido por 2, 4. Ah, então essas coordenadas aqui estão no 4. Como a gente já deduzia, né? Visto que o f está bem no meio desses dois. Então, não teria muita conta para ser feita. Mas o conceito que eu quero chamar a atenção é, para a gente calcular o ponto médio de alguma coisa, a gente faz a média das coordenadas. X de um mais x do outro divide por 2. Y de um, y do outro e divide por 2. E tenha em mente uma coisa. O ponto médio tem duas coordenadas sempre, tá? As coordenadas desse ponto aqui são 5,5 e 4, tá? Tem sempre as duas coordenadas. Tem gente que na hora de uma prova lembra de fazer uma das coordenadas só, que nem o primeiro exemplo que eu dei aqui, e esquece que tem a outra, tá? Todo ponto médio tem duas coordenadas. Na verdade, todo ponto no plano cartesiano tem duas coordenadas, x e y, ok? E agora, vamos falar de uma coisa chamada baricentro. O professor está jogando um monte de informação. Eu sei. São várias pequenas informações que, de certo modo, é só algo que vocês já viram jogados aqui dentro de um plano cartesiano, tá? Mas depois a gente pratica com alguns exercícios e eu trago mais exemplos. Primeiro, o que é mediana e o que é baricentro? Por enquanto, eu estou trabalhando pontos e alguns pequenos segmentos, distância de um ponto até o outro e tudo mais. Agora, eu estou falando de um triângulo. Eu tenho 3 pontos. Ok? Eis aqui o nosso triângulo. O que é mediana? A mediana é a distância que vai entre um canto e o ponto médio do lado anterior. Por isso que eu falei um pouco de ponto médio. Então, olha só. Deste segmento aqui, o ponto médio está mais ou menos aqui, tá? Se o meu desenho não estiver completamente errado, ele está ali. Então, a mediana que eu tenho aqui é esta. Esta linha roxa é uma mediana. Só que o triângulo tem 3 vértices, 3 cantos, e tem 3 lados. Logo, ele também acaba tendo 3 medianas. Por quê? Porque eu fiz em relação a esse canto A, né? Mas em relação ao canto B, não tem outra mediana? Tem. É só ver esse lado aqui, ó. Tem um ponto médio entre eles? Tem. Algo mais ou menos por aqui. Então, isto aqui é uma mediana. Em relação ao vértice C, também não tem uma mediana? Tem. Deste lado aqui, eu tenho um centro mais ou menos aqui. Então, eu tenho uma mediana passando por ali também. Então, existem 3 medianas. E claro que foi um pouco tendencioso o meu desenho, mas o fato é, sempre as 3 medianas vão se encontrar em um único ponto. Esse ponto aqui é chamado de baricentro. Por isso que esses dois assuntos estão juntos, tá? Então, mediana é o segmento que liga um vértice até o ponto médio do lado oposto. E o encontro das 3 medianas é o chamado baricentro. Uma curiosidade sobre o baricentro. O baricentro é o ponto de equilíbrio de um triângulo. Se vocês pegarem um triângulo desses em madeira ou coisa do tipo, tá? Ou ferro, ou até mesmo em papel, mas o papel vai dobrar. Se vocês definirem qual é o baricentro e tentarem equilibrar ele em cima da ponta do lápis de vocês, ele vai ficar equilibrado, ele não vai cair nem para um lado nem para o outro.
Ele é o ponto de equilíbrio de um triângulo, ok? Bom, e como se calcula as coordenadas disso aqui? Ele é a média dos 3 pontos, ok? Eu pego as 3 coordenadas x, faço a média. Pego as 3 coordenadas y e faço a média. E aí eu chego no baricentro, ok? As coordenadas dele são parecidas com o ponto médio, só que agora eu somo as 3 coordenadas e divido por 3, ok? Sem muito alarde, né? Nada muito difícil. Bom, e aí funciona assim, ó. Eu já saí do ponto para o segmento. Do segmento, falei um pouco de triângulo. E agora, vamos falar de uma coisa chamada a área de um triângulo. Professor, essa eu sei. A área é igual a base vezes a altura dividido por 2. E vocês estão certos. A área de um triângulo ela é calculada assim. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, não obstante, olha só. Esse triângulo aqui, que é o mesmo triângulo que eu fiz o baricentro, tá? Se eu deixar aqui desenhado, opa, estou dando spoiler da forma. Olha só, se eu deixar ele aqui desenhado, ok? Qual é a base? Professor, vamos usar esse aqui como base. Pode ser. Vamos dizer que esse aqui é a base. Qual que é a altura? A altura é um segmento que vai daquele outro vértice até aqui embaixo, formando 90 graus. Então, eu teria que calcular essa distância. Mas como é que eu vou calcular essa altura? Ela é meio trabalhosa. Não que não dê para fazer, tem como, tá? Mas é trabalhosa. Então, a ideia de usar a geometria analítica é nos trazer novos recursos. Se ela nos traz novos recursos, um deles é um jeito novo de calcular esta área. E a gente calcula essa área baseada nos seus vértices, nas suas coordenadas dos cantos, ok? E a relação é essa daqui, ó. A área de um triângulo é a metade, igual tinha no outro, né? 1 sobre 2, era dividido por 2, a metade do módulo de D, ou da determinante D, na verdade. Determinante, professor, já ouvi isso. Onde é que eu ouvi? Matriz. Ah, que felicidade, professor, vamos à matriz. Vamos. Olha só, mas eu vou ajudar vocês, fiquem tranquilos. Olha só, a ideia é, para calcular esta área, sem eu ter que calcular quanto é que é a base e quanto é que é a altura, usando única e exclusivamente essas coordenadas, a gente vai transformar essas coordenadas em uma matriz. Dessa matriz, a gente calcula a determinante. Determinante era como se fosse uma característica da matriz, tá? Era um número associado à matriz. E aquele número, eu divido por 2 e eu tenho a área do triângulo. Então, como é que eu monto essa matriz D? A matriz vai ser as coordenadas x e y de cada ponto, completada com os números uns. Tá, vamos fazer. Olha só. Vamos calcular a área disso aqui. Começando com, eu vou calcular a tal da determinante da matriz. Mas para isso eu tenho que montar a matriz. Quais são as coordenadas do meu ponto A? O x vale 4 e o y vale 3. As coordenadas do meu ponto B, 2 e menos 2, x e y. E o C, coordenada x, menos 2, e o y, 0. Tá? Professor, se eu colocar na outra ordem, está errado? Não, está certo. Tá? Se eu trocasse, botasse o B aqui em cima e o A aqui no meio, dá certo. Só que para calcular determinante, só existe determinante de matriz quadrada. Então, a gente completa com os números uns, tá? Assim, eu tenho 3 linhas e 3 colunas. Ok, está montada a minha matriz. E eu acho que montar a matriz não é o complicado. E agora, como é que calcula a determinante? Também não é para ser complicado, é trabalhoso, é diferente. Para eu calcular a determinante, eu vou copiar essas duas colunas aqui do lado. Então, eu vou ter o 4, o 2, o menos 2. O 3, o menos 2 e o 0, tá? Eu só copiei as duas colunas. E agora a gente vai calcular a determinante. A gente calcula a diagonal principal, que são 3 diagonais, no caso. E depois eu calculo as secundárias. Vamos deixar assim por enquanto. Então, vai ficar assim, ó. 4 vezes menos 2 dá menos 8, que vezes 1 dá menos 8. 3 vezes 1 dá 3, que vezes 2 dá menos 2. 1 vezes 2 dá 2, que vezes 0 dá 0. E agora vamos para a secundária. A secundária é a diagonal no outro sentido, tá? Para trás.
Então, vamos lá. 1 vezes menos 2 dá menos 2, que vezes menos 2 dá 4. 4 vezes 1 dá 4, que vezes 0 dá 0. 3 vezes 2 dá 6, que vezes 1 dá 6. Ok, então olha só. Tudo isso aqui é positivo, né? Então, minha diagonal secundária deu 10. Minha diagonal principal deu menos 10. Ok? Só que o que a gente tem que lembrar é que a determinante de uma matriz, a determinante é a diagonal principal menos a secundária. A principal é menos 10, menos a secundária que é 10. Então, essa minha determinante vai ficar menos 20. Ok? Esta é a determinante. Não, só mantém. O que eu apertei aqui? Apertei alguma coisa errada. Bom, então, olha só. A minha determinante vai dar menos 20. E como isso vai se transformar na área do triângulo? Olha aqui, ó. A área do triângulo é 1 meio vezes o módulo da determinante. Então, esta área vai ser 1 meio vezes o módulo que eu acabei de calcular, de menos 20. O que é o módulo de menos 20? 20 positivo. Então, esta área vai ficar sendo 1 meio vezes 20. Que isso é a mesma coisa que 1 vezes 20, que dá 20, e 2 vezes o cara aqui de baixo. E 20 dividido por 2, que é 10. Ou seja, a área deste triângulo aqui é 10. Quanto é a base? Não sei. Quanto é a altura? Também não sei, tá? Mas a área, eu sei que ela vale 10. 10 unidades de área, 10 metros quadrados, 10 centímetros quadrados, depende de qual é que é o tamanho de cada unidade aqui. Ok? Então, tem como calcular esta área. Aí, olha só. Eu preciso ter o desenho do triângulo para calcular esta área? Não, não preciso. Então, eu posso colocar só as coordenadas. Determine a área do triângulo de vértices tal. Tem como calcular isso? Tem. De novo. Determinante. Aí, antes que vocês não passem o vídeo, porque isso aqui vai ser uma coisa que eu vou usar para explicar o próximo conteúdo, tá? Ah, professor, já sei determinante. Não, segura. Assiste. Olha só. Menos 2 e 3, 4 e menos 5, 1 e menos 1. E completa com uns, ok? Essa vai ser a minha matriz de referência, com aquelas coordenadas. Para calcular a determinante, a gente copia as colunas. E agora multiplica as diagonais, né? Então, menos 2 vezes menos 5 dá 10, que vezes 1 dá 10. 3 vezes 1 vezes 1, 3. Positivo. 1 vezes 4 vezes menos 1, menos 4. Ou seja, minha diagonal principal deu 9. Vamos para a secundária. Multiplicando no outro sentido. Então, 1 vezes menos 5 vezes 1, menos 5. Menos 2 vezes 1 vezes menos 1, mais 2. 3 vezes 4, 12, vezes 1, 12, positivo. Isto aqui vai dar 14 com menos 5, que deu 9. Ou seja, o que aconteceu aqui? A minha determinante é a principal menos a secundária. Essa determinante vai dar 0. Aí, na hora de calcular a área era 1 meio vezes o módulo daquela determinante, certo? Ou seja, a minha área é 1 meio vezes o módulo de 0. O módulo de 0 é 0. 0 vezes qualquer coisa dá 0. Tá, então quer dizer que a área do triângulo é 0. Ok, professor, qual o problema? Não faz sentido. Como assim não faz sentido? Pensem comigo. Se eu tenho um triângulo, se eu desenhar um triângulo qualquer aqui, tem como a área dele ser 0? Ah, não, professor, mas e se for bem fininho? Mesmo se for muito fininho, a área dele não vai ser 0, vai ser 0, alguma coisa, 0,1 centímetros quadrados, 0,0002 centímetros quadrados. Mas ele tem uma área. Se deu 0, é porque esse triângulo aqui, ele é tão fininho, que ele, na verdade,
não tem área, ou seja, esses 3 pontos, eles estão alinhados, eles estão numa linha só. Eles não chegam a formar um espaço entre eles que nem aqui ou ali. Eles estão todos em uma mesma linha. E eu estou falando disso porque isso aqui, essa matriz, é o jeito de a gente calcular uma condição de alinhamento entre 3 pontos. Como saber se os 3 pontos estão alinhados ou não? Como é que a gente faz? Igual a área. A gente calcula a área como se fosse um triângulo. Se essa área deu 0, é porque esses 3 pontos não formam um triângulo. Eles estão alinhados, ok? Eu estou colocando tudo isso aqui, só para a gente associar a área. Mas, na prática, o que a gente vai fazer? A gente vai esquecer essa parte aqui e vai focar só na determinante. Se a pergunta for, determine se os 3 pontos estão alinhados, calcula a matriz. Determinante deu 0, alinhado. Não deu 0, não está alinhado porque ele formou um triângulo, tem área e tudo mais, ok? Então, eu não preciso necessariamente calcular a área para ver que deu 0 e tudo mais. Eu só fiz isso aqui para a gente chamar a atenção de que isso aqui é um absurdo para um triângulo, ok? Bom, pessoal, por hoje é isso para a gente começar a geometria analítica. Num próximo vídeo eu falo sobre a reta, sobre a circunferência, e depois mais um vídeo eu falo sobre as cônicas, ok? Cônicas aí vem a parte da elipse, parábola, hipérbole e algumas coisas mais, ok? Por hoje é isso, espero que você tenha aproveitado. Bons estudos para todos e até o próximo encontro.